Paz seja convosco, amados. Amém. Ainda nesse momento, vamos pausar um pouquinho, vamos respirar. Keep us from all harm. Keep us from all Isso aqui é a nossa alma. Keep our going out and our coming in. Comece a agradecer a Deus por mais um From this domingo. moment and forever. You are watching over me. Oh, Santo de Israel. You are all I need to see. Santo, Santo, Santo. Every step is in your care. Envia os teus anjos, Senhor. I am safe because you're there. Aleluia, 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 aleluia. Adonai, my helper, you never sleep. Elohim, my keeper, your watch you keep. From the sunrise to the night, you are with me. You are light. Tua alma aquietando na presença do Senhor, I will trust in you always. desfrutando na presença dEle. You will guard me on my way. Oh, glória ao teu nome, Senhor. You will guide me every day. No disaster comes too near. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. For your presence conquers fear. Começa a glorificar o nome do seu Deus, Adonai, My helper, meu Salvador. you never sleep. O Senhor nunca se esquece. Elohim, Elohim, my keeper, your watch you keep. mantenha esperança em Ti, Rei dos Reis. From the sunrise to the night, you are with me. You are light. I O will culto trust começa quando você começa in you always. a parar na presença dEle. You will guard me on my way. Suriborobarababanaí. You will guide me every day. Santo, 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 santo. No disaster comes too near. Enquanto legiões de anjos se aproximam deste lugar agora, os céus estão abertos para receber a tua adoração. You never, Oroborobarabalabaxederiandarabalabana. Elohim, Oh, glória a Deus, eclesiarebaxarabama. your watch you keep. Sorebletereblexederebrebanas. You will keep my soul in peace. Declare: santo, 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 santo é o nome do Senhor. Every path is in your sight Surebleterequexerebrebanas. Santo é o teu nome, Senhor. with your light. Adonai, my helper, you never sleep. Elohim, my keeper, your watch you keep. Sorebleterebaxerebanas. O culto começa quando você começa a abrir a sua alma ao Senhor. Começa a glorificar a Deus por quem Ele é na sua vida. Oh, maravilhoso Deus, queremos te dar graça por mais uma vida, mais um momento, Pai, na tua presença.
Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Você pode tocar os céus essa noite. Deixa a tua alma descansar nas palmas da mão do Rei do Universo. Hoje a tua alma vai se elevar essa noite. Davi falava: elevo minha alma, eleva sua nefesh, sua neshama, seu ruach, seu raiá, sua yeridá. Eleve a sua alma. Toque o impossível essa noite. Toque a santidade das santidades. Toque o Espírito do Senhor. Toque o amor. Toque a graça. Os anjos estão entrando nesse ambiente. Os anjos estão glorificando ao Criador dos céus, da terra. Você pode fazer coro junto, dizendo: Santo, Santo, Santo. Receba o abraço do Pai por meio do Filho. O Ruach, o vento do Senhor, o Espírito do Senhor passa por você, vai deixar tudo mais leve agora. Tudo mais leve. Tudo que você está carregando, Ele vai soprar agora na tua vida. Tudo que não pertence a você vai sair. Você vai ficar mais leve agora. Santo, santo, santo é o Criador dos céus, da terra. Você que pode se colocar de pé diante do Senhor, ou prostrado, fique à vontade. Você está diante de Adonai. Você pode falar: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso, Tu és lindo, Senhor. Você pode se prostrar, você pode adorá-lo, você pode falar: meu Rei, meu Rei, meu Rei. Santidade das santidades. Santo, santo, santo. Aquieta a sua alma. O Senhor diz: aquietai-vos, sabei que eu sou o Senhor. Oh, apenas agradeça, o louve, o adore. Você é preciosa à vista do Senhor. Ele se importa com você. O Senhor se importa contigo. O Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu. Deixa os dedos do Criador tocar em você nessa hora. Receba a honra, receba a glória e o louvor. Receba a honra, a glória e o louvor, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Apenas adore ao Senhor, agradeça, apaziga teu coração. O Senhor está te tirando do meio da guerra. O Senhor está te pegando pelas mãos nessa hora, está te colocando no lugar seguro, no lugar mais alto. O Senhor não vem com acusação, Ele vem com perdão, com graça, com renovo. Apenas adore, apenas o louve. Renda ações de graça ao Senhor, adore.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 E amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom a presença do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Números capítulo 33. Números capítulo 33. Versículo 1. Achou aí? Qual que é o tema? Amém. Hoje eu não vou poder compartilhar o microfone com vocês por motivo de saúde, né? Alguns irmãos aqui passaram mal, outros ficaram doentes, outros não puderam vir, por motivo de gripe, né? Se por acaso você vê o pastor aqui na frente ser arrebatado, não se preocupe, você não ficou. Assim como aconteceu com o evangelista Felipe, que estava em Azoto, pode ser que o pastor, do nada, vá em um dos 5 banheiros aqui. Não se preocupe, você não perdeu o arrebatamento. Vamos lá, que Deus vai falar com você hoje, amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui, tá? A peregrinação dos Egípcios. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão, e escreveu Moisés as suas chegadas. Diga, saídas. Segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. Conforme o mandado de quem? Do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas, diga, saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, do dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alto mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, e a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Quantas fontes? 12 fontes. E quantas palmeiras? Davi, quantas palmeiras, Davi? 70. E acamparam-se ali, e partiram de Eli, e acamparam-se junto ao mar. Amém? Deus fala. Amém? Podemos acabar o culto então agora, glória a Deus. Vamos lá para a Santa Ceia, amém? Amém ou não amém? Quem aqui não é de Foz do Iguaçu, levanta a mão. Que não nasceu em Foz, não nasceu em Foz. Não nasceu em Foz. Onde tu nasceu, Fernando? Manaus, Manauara. De lá você foi para onde depois? Roraima. E depois de lá para onde? Vem para cá. 3 passadas. Quem mais? Quem não veio aqui? Deixa eu ver. Dona Cleusa. O senhor nasceu onde? Barriga Verde. E depois foi para onde? Cascavel. Chupinzinho. Santa Teresa. E agora vem para cá, aleluia. Pastor Alex veio da onde? Santa Teresa do Oeste. Depois, São Paulo, Londrina, Nordeste, Bahia, Ceará, Pernambuco. Está aqui, aleluia. Quem mais aqui? Dona Noêmia, vamos lá. Nasceu aonde? Formosa do Oeste, Formosa. Vou para onde depois? Mato Grosso, e depois? Umuarama, e depois? Pra cá. Amém?
Pastor Rodi nasceu em São Caetano, né? São Bernardo do Campo, teado. Depois São Paulo, Bauru, Campina da Lagoa, Tapejara, Foz do Iguaçu. Amados, esse texto que você acabou de ler agora, o Senhor falou para Moisés, você vai escrever, Moisés, todas as saídas das jornadas dos filhos de Israel. Só que você pode perceber que tem os nomes diferentes aí. Tem os nomes diferentes nesses lugares. Por quê? Tem um mistério aí. Aqui nesse Números 33, existem 42 lugares. Dizem os sábios, por causa dos nomes do que aconteceu ali, esse aqui está um mapa da sua vida. Você pode estar em algum lugar destes aqui agora. Fica tranquilo, não vou falar os 42 lugares. Misericórdia, vou ter que fazer um curso para isso. Tá? Mas, esses 42 lugares, o Senhor fala, e não falou as suas chegadas, falou as saídas. Você deve estar em algum desses lugares agora, e não sabe como sair deste lugar. Na sua alma. E está aqui hoje um mapa dos 42 lugares da sua alma. Que a gente vai aqui, eu vou ler só alguns. Nem 10% disso. Para você ver que lugar que você está deste lugar aqui. Então, eu não vou falar aqui sobre deserto. Tá? Mas aquelas 42 paradas são o mapa da sua alma. Você já passou por alguns desses lugares que a gente falou aqui. Está parado no lugar agora, e há uma para a qual está sendo conduzido, e você não está sabendo para qual lugar você vai, tá? Então, em alguns minutos, eu não vou te falar os 42, não é inviável, vou ter que dar um curso para isso, né? Mas vou te dar alguns lugares, e no final vou te perguntar uma coisa só, em qual desses lugares você está hoje, amém? Vamos lá, em primeiro lugar, que o povo de Israel saiu ali, é um lugar chamado Ramsés. Ramsés é o primeiro lugar onde eles moravam, trabalhavam. Primeiro lugar, o ponto, a alma dentro do Egito, do Mitzraim, do aperto. Este lugar que o povo está, o ponto inicial dele é Ramsés, a casa onde eles moravam, trabalhavam, eram escravos, tinham um faraó, Ramsés. Amém? Então, como é que você identifica? Sei que minha vida é Egito, mas não saí. Vamos resumir. O que aconteceu lá em Ramsés? Ramsés morava lá em Israel, não onde estava de passagem, era endereço, trabalho, era rotina, a casa de Ramsés, o nome da cidade, casa de Ramsés. O nome do faraó. Israel construía tijolo de palha, cidade celeiro do próprio opressor, e a palavra a Torá começa o registro das jornadas exatamente ali, na casa de Ramsés, no lugar onde a alma ainda estava produzindo para o sistema que oprimia. Trabalha para quem? Para os outros. Olha a escravidão. Esse era o ponto de partida deles ali. Onde que na sua vida está mostrando que você ainda está em Ramsés? Vamos lá, uns exemplos. Você reconhece que você ainda não está em São Paulo, não está em Cascavel, não está em Londrina, mas você está onde? Quando você sabe que a tua relação é tóxica e você continua nela. Você sabe que aquele trabalho está te matando e justifica. Você sabe que aquele padrão familiar é maldição geracional e diz, é assim mesmo, não vai mudar. Ramsés é o estado da pessoa que diagnosticou a própria escravidão nas emoções da alma e ainda não saiu. Você ainda está em Ramsés. Não é a pessoa que não quer enxergar, é a pessoa lúcida que escolhe ficar em Ramsés. Eu vou ficar aqui em Ramsés, na escravidão. Como se sai de Ramsés? Quem lembra que nós celebramos o Pêssar, né? Seder, né? Contamos aqui a história da Páscoa, de Pêssar, como Yeshua celebrou. Moisés foi lá e falou, galera, bora, o Senhor vai nos libertar. Uhul! Foi assim ou não? Foi um tempo. Teve que mostrar sinais.
O povo estava tão coração tão amargurado, diz que quando Moisés falou, Deus me visitou para libertar vocês, o povo disse que o povo não viu. Não ouviu porque não quis ouvir, porque é tanta escravidão que eles estavam assim, não conseguiram pegar a boa notícia. Então, como se sai de Ramsés? A saída de Ramsés não foi gradual, foi brusca. Como assim? À meia-noite o Senhor feriu quem? Os primogênitos, que não tinham, né, ali na casa o sinal do sangue, né? Israel, que hora que saiu? Israel saiu de madrugada, com pão sem fermento debaixo do braço. Qual que é a lição? De Ramsés, ninguém sai planejando. Sai de uma maneira brusca. Sai-se quando a dor de ficar finalmente supera o medo de partir. Você entendeu isso? Você sai de Ramsés quando, aleluia, olha a revelação, quando a dor de você ficar finalmente supera o medo de partir. Você tem que só vai. E quando o Senhor fere o primogênito, a coisa mais querida que sustentava a escravidão, a pessoa anda, aleluia. Tá? E transição para a próxima parada. Mas atenção, sair do Egito não significa estar livre. Significa que apenas a porta se abriu. A primeira coisa que acontece depois da saída é o quê? A amargura. Aí, você saiu do Egito, aleluia, saiu daquele sistema de escravidão emocional da sua alma. Aí você vai parar num lugar, sai de Ramsés e vai indo e chega num lugar chamado Mara. O que significa Mara? Amargura. As primeiras águas depois da liberdade são amargas. Identificação. Por que minha vida espiritual está pior agora? O que aconteceu em Mara? Vamos ver historicamente Mara. Então, 3 dias depois de atravessar o mar, 3 dias depois de ver o mar se abrir, aquela euforia da libertação, Israel chega a Mara e encontra água. Encontrou água com sede, aleluia. Mas a água é o quê? Amarga. Imagine o golpe psicológico. Você acabou de ver o Senhor abrir o mar, cantou a canção de Moisés, está livre, e a primeira água que encontra é uma água intragável. E o povo murmurou contra quem? Moisés, dizendo, que beberemos? Pastor Rony, quando é que eu sei que eu estou em Mara? Quando é que eu estou nesse lugar chamado Mara? Vamos lá, você se converte. Você vem para Jesus, aleluia. Você faz a sua conversão, arrependimento, techuvá. Você sai de uma relação destrutiva, abusiva, sai de um vício, sai de uma religião idolátrica, aquela euforia inicial, 3 dias, está firme lá, buscando, está livre daquele relacionamento, está livre de algum vício, 3 meses, 3 anos. Então, a primeira fonte que você encontra na nova vida agora é a amargura, amarga. Como assim? As pessoas te decepcionam, a igreja tem brigas pequenas, o cônjuge crente é egoísta, o pastor cai em adultério. Aí você pensa, puxa, eu saí daquilo para isso. A minha igreja, esse relacionamento, o meu pastor... É isso mesmo, eu saí daquilo para isso aqui. Mara é a parada do desencanto pós-libertação. E é universal. O povo reclamando, amargura. E como é que se sai de Mara, né? Como se sai desse lugar? O povo estava reclamando com Moisés, aí Deus mostrou o que para Moisés? Quem lembra? Ele mostrou para Moisés uma árvore. Ele pega ali aquele pedaço de madeira ali, né? Joga onde? Na água amarga, e a água se torna o quê? Doce. Agora, o que Deus quer ensinar aqui? Provérbios 3:15 diz que a Torá, a palavra de Deus, ela é a árvore da vida. Quando eu pego a instrução de Deus, a palavra de Deus, e jogo na minha amargura, então ela vai começar a adoçar onde está amargo na minha vida. Aí você pega a madeira que foi lançada também, e lembra do madeiro. Hoje é dia de Santa Ceia, amém? Quem foi pendurado no madeiro? Quando você coloca Yeshua na sua amargura, o que acontece com a tua água? Vira doce. Está pegando aí o mistério? Amém? Ou seja,
você adoça águas amargas, jogando algo dentro da amargura. Não tirando a amargura, jogando algo dentro da amargura. Como é que eu faço isso, pastor? Estudo, oração, vida em comunidade. E nesse lugar de Mará, Israel recebeu as primeiras instruções, os primeiros mandamentos. Falou sobre o descanso, você que tem que descansar. E quando a água é amarga, o Eterno dá disciplinas, não para sofrer, mas para que a alma tenha o que jogar dentro do poço. E a transição de Mara, quem quer sair de Mara, né? Mara é vencida com disciplina, mas disciplina prolongada cansa. Aí você passou, vou buscar Deus, vou orar, estudar, buscar o Senhor e tal. Ah, vem. De repente você cansa. Você cansa de orar, cansa de buscar Deus, cansa de ir no culto. Aí você sai da amargura por um tempo e vai para um outro lugar da sua alma chamado Refidim. Quem pode localizar aí em que versículo que está Refidim? Onde está Refidim ali no versículo? Isso, 15, né? Refidim. Refidim é um lugar, o nome significa afrouxamento das mãos. Afrouxamento das mãos. É uma exaustão espiritual e ataque oportunista. Como assim, pastor? Quem está em Refidim que afrouxa suas mãos? Como assim? Vamos ver o que aconteceu em Refidim para entender onde isso acontece na sua vida. Em Refidim acontecem 3 coisas em sequência. Primeiro, de novo Israel não tem água, de novo, ô Israel. E briga com quem? De novo. Aí Moisés chama o lugar de Massá Meribá, provação e contenda. E é nesse mesmo lugar onde ataca o rei chamado Amaleque. Né? E Jetro também aconselha nesse mesmo lugar, onde está tão cansado, está tão esgotado Moisés, ajudando todo o povo, onde neste lugar chamado Refidim, Jetro deu conselho para ele: Moisés, você está fazendo loucura, cara, delega pessoas aí, meu, você vai se matar. O povo fica o dia inteiro te ouvindo, delega grupos aí. Esse mesmo lugar chamado Refidim. Que mais? O nome Refidim também significa afrouxamento, né, das mãos. Onde é que você... O que acontece com você quando você está em Refidim? Você começa a afrouxar as suas mãos para adorar, para a palavra de Deus. Como assim, pastor? Se você está em Refidim, você está cansado, as práticas espirituais ficarão automáticas. Você está bem, ok, você está bem, mas no automático. E é exatamente quando você está assim, no automático, que a tentação que você achava superada volta com força. A tentação que você achou que estava vencida, volta com força. Sua saúde dá sinal, uma crise familiar explode, aparece dúvida intelectual sobre tudo. Refidim é onde ataca Amaleque. Detalhe que Deuteronômio 25, 18 diz que Amaleque, ele ataca com precisão cirúrgica e clínica, ele não ataca os mais fortões. Amaleque ataca que estava na retaguarda, e também assim, ele te encontrou no caminho e cortou os fracos da tua retaguarda quando estavas fatigado e cansado, e ele não temeu a Deus. Ou seja, Amaleque não ataca quem é forte, ataca o cansado, e todo adulto espiritual conhece essa emboscada. Refidim é um lugar quando você afrouxa suas mãos de buscar a Deus, acha que está bem, acha que está fortão, quanto menos espera, vem a tentação, vem os problemas, vem Amaleque e ataca na sua, onde você está cansado e fatigado. Vem Amaleque e tenta de destruir. Como se sai então de Refidim? 3 movimentos saem da palavra do Senhor. Primeiro, Refidim, lembra da guerra de Amaleque? Aí Moisés faz o que com as suas mãos? Mas enquanto ele ergue as mãos, o povo
Quando ele cansa, quando ele levanta as mãos, quando ele baixa as mãos, o problema está quando baixa as mãos. Quem que ajudava ele a levantar, manter as mãos levantadas ali? Ur e Caleb, ou seja, sozinho, você não vai conseguir manter as mãos levantadas por muito tempo. Você precisa de alguém que te ajude a ficar com as mãos levantadas, porque você está orando. Para vencer Amaleque, vencer o espírito de Amaleque. Ou seja, a oração consciente e deliberada vence Amaleque, mas Moisés não consegue sozinho. Arão e Ur sustentam os seus braços. Você precisa de gente sustentando os seus braços. Você está sozinho, você perde oração. Às vezes você não quer falar com o pastor Rode, que é algo pessoal. Você pode falar com outro irmão da igreja. Fala, meu irmãozinho, ora por mim. Você pode orar por mim? Eu preciso de oração. E essa pessoa vai pegar na tua mão assim, vai te ajudar. Vamos lá, você vai vencer esse Amaleque. Você vai sair de Refidim. Você não pode estar sozinho, senão você vai baixar a tua guarda e Amaleque vai derrotar você. Que mais ainda para sair de Refidim? Problema de Moisés, que ele está fazendo tudo sozinho. E Jetro fala para Moisés: não é bom o que você faz, certamente desfalecerás. Em Refidim, aprende-se que carregar tudo sozinho é orgulho, disfarçado de zelo. Quem não delega, adoece. Começar a delegar na tua vida, na sua casa, no seu trabalho, delega. Para você não ficar doente, senão Amaleque vai pegar você que está fraco e doente e acabar com a tua saúde. E detalhe, um outro detalhe muito importante, é uma lembrança ativa. O Eterno fala assim para Moisés: escreve isso para uma memória no livro. Refidim só é vencida quando você se registra a vitória. Sem memória, Amaleque volta na próxima fadiga. Deus fala: mostra o que aconteceu, que veio Amaleque, aconteceu isso, aconteceu, registra, para que não volte a acontecer de novo, e você não volte a ser atacado por Amaleque, amém? Eu quero sair de Refidim, amém? Transição, quem sai de Refidim, chega ao Sinai, aleluia, recebe a Torá, vê o monte Fumegar, a voz do Senhor, despede chama de fogo, faz tremer o deserto. Refidim só é vencida quando se registra a vitória, né? Você vê o monte Fumegar e logo depois descobre que a revelação da Torá, da palavra de Deus, não exterminou os desejos dele. Você sai de Refidim, amém, sai de Refidim, derrotei Amaleque. Aí pode ser que você vai para outro lugar, procura aí que versículo que está. Kivrot Tavá, ou Kibrot Hatavá. 17. Será, fala para o irmão, fala assim, parente, você está aqui ou você está lá? Sai, então vamos lá, olha quantos lugares passou já. Ramsés, passou ali por Mara, Refidim, agora está em Kibrot Hatavá. É um mapa da sua alma, são 42, eu vou falar só, estou terminando já a pregação. Kivrot Hatavá, o nome Kivrot Hatavá significa sepulcro das cobiças. É quando o desejo descontrolado mata depois do auge espiritual. Como assim, identificação que eu estou em Kivrot Hatavá? Como pude cair logo agora, depois de tudo? Vamos recordar o que aconteceu em Kivrot Hatavá. De novo, o povo estava com fome, já tinha a Torá, já tinha a palavra de Deus, já tinha o Mishkan, tinha o tabernáculo, come já o maná que vem do céu, aleluia, está acontecendo o maná do céu, e o povo começa a chorar. Quem come pão? Eu quero comer o que? Quero comer? Carne. Mas tinha carne ali. Tinha animais, ovelhinhas. Eles não estavam morrendo de fome. Tinha carne. Ele fala, quem nos dará a comer carne? E o Senhor responde mandando o quê? Gente, codorna é uma culinária deliciosa. Uma vez um cliente meu me levou em Cascavel, num restaurante lá,
todo chique, né? E num pratinho só vindo codorna, assim, assadinha, assim, desse tamanho. Que delícia. É caro lá, o cara me levou lá, meu cliente até hoje. Deus mandou especial carne de codorna. É bom, mas o que aconteceu com o povo? Enquanto a carne ainda estava em seus dentes, antes de mastigada, acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com praga muito grande, e chamaram aquele lugar de Kibroth-Hatavá, porque ali sepultaram o povo que teve o desejo. Como assim, pastor, desejo? Como é que eu sei que eu estou hoje em Kibroth-Hatavá? Você teve um momento muito alto da sua vida. Teve num jantar, num encontro com Deus, teve num retiro, você teve, né, subiu a montanha, um exemplo, você teve num lugar, teve um período de jejum, estudo da Torá, de oração, de Bíblia, uma libertação, a glória a Deus, agora vai. Você está convicto de ter superado aquilo. Semanas depois, aquilo voltou. Pornografia, gritaria, fofoca, comida em excesso, compulsiva, raiva, ciúme, mentira, o que for. E voltou pior. Kibroth-Hatavá é a descoberta humilhante de que a revelação de Deus, a parte mística de você enxergar um Sinai fumegando, não anula a sua Yetzer Hará, que é a sua inclinação para o mal. Teve um momento, tem tanta coisa hoje, né? E eu recomendo que façam. Tem aquele sacerdócio real, como é que é? Esther, escola Esther, tem encontro com Deus, tem como é que é os legendários, tem o ECC, e tem o 7, 8, 10, 11, e pessoas vão continuar indo, porque às vezes acabam caindo nesses mesmos lugares. Não está errado e não tem que ir, mas não tem que ser um círculo, porque quando você anda com Deus, às vezes você parece que você anda em círculos. Aqui o povo de Israel voltou para os mesmos lugares, mas com Deus você nunca anda em círculos, com Deus você anda em espiral. Às vezes você passa no mesmo lugar, primeira vez que te quebra, segunda vez que você passa aquele lugar, já você ressignifica aquele lugar, e uma outra vez você supera e integra aquilo para a sua elevação. Então com Deus, quando você está nesse mesmo ponto, nesse mesmo lugar, não quer dizer, não, você não está em círculos, não está em looping. Você está neste lugar, mas com Deus você vai em espiral. Você vai subindo, passa no mesmo lugar, mas numa elevação a mais. Você sempre tem coisas boas, amém? Então, o Sinai, amado, o Sinai não... Olha só, o Sinai não te transforma num anjo. Você vai ver o Senhor pegando fogo lá, não vai te transformar você num anjo. O desejo descontrolado, quando volta depois do alto espiritual, não vem manso, vem famélico e mata. Como se sai então de Kibroth-Hatavá? Aqui está a chave. Como eu saio desse lugar de desejo, parece que vem com tudo. O nome já diz. Kibroth-Hatavá. Sepulcro das cobiças. Então, como é que você sai disso? O nome do lugar é a própria saída, sepulcros. Há desejos dentro de você que precisam ser literalmente o quê? Sepultados. Há desejos que você tem que sepultar e não ressuscitar. Desejos da cobiça têm que ficar sepultados, não administrados, não controlados, não regulados, tem que ser sepultados. O problema de Kibroth-Hatavá não foi o pedido de carne. Eles tinham carne, mas não foi o pedido, foi desejaram um desejo.
desejar, alimentar a fome só pelo prazer de senti-la. E existe esse pecado. Cultivar a vontade só pela voltagem da vontade. A cura não é satisfazer, é enterrar. Sabe, a tua carne está gritando para fazer aquela algo. Você fez vários encontros. Parece que a fome volta pior. Deus fala, você tem que sepultar a tua cobiça. Sepulta isso que está te aprisionando. Sepulta, enterra e não traga mais à tona. Porque a cura não é satisfazer, é enterrar. Marcar lápide, dar nome, né? Aqui jaz o meu pecado tal. Aqui jaz a minha falha. Escrever, dar nome e você será liberto. Aqui jaz o Tavá, que quase me matou. Porque quem não nomeia, repete. Transição. Como eu saio de Kibrot-Hatavá? Mas mesmo quem sepulta seu desejo, descobre mais adiante um inimigo mais sofisticado. Não vem no estômago, vem da boca. E vem dos mais íntimos. Aí você vai para uma outra parada. Você sai de Kibrot-Hatavá, aleluia, saiu de lá, como está lá em Números 33, e as suas saídas das suas jornadas. Aí vai para um lugar chamado Ritmá. Onde está o versículo Ritmá aí do Números 33? Está onde? 19? Esse é o perigoso. Ritmá. Acharam o Ritmá aí? 19? Ritmá. Ritmá é um lugar também conhecido como Cades Barneia, aquela banda que eu amo, maravilhosa, né? Ritmá pode ser um lugar, esse aqui é perigoso. Ritmá é o lugar da sua alma, onde aconteceu o pecado dos espiões. Amados, olha isso. Será que você está em Ritmá? Você recusa a entrar no bem por medo. Por exemplo, eu vi a promessa e não tive coragem de entrar nela. Como assim, pastor? Vamos lá, historicamente. Ritmá. Israel está bem na terra prometida. Está ali, ó. Aí, Moisés enviou ali 12 espias, né? Voltam. 10 dizem, a terra é boa, mas... Quem mora ali? Gigantes. Somos gafanhotos diante deles. Mas 2, Yehoshua e Caleb, Josué e Caleb, dizem, subamos, bora, sem demora, porque podemos prevalecer. O povo escolhe quem? Os 2 ou 10? Os 10. Chora a noite toda. O Eterno decide assim, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Nesse deserto cairão vossos cadáveres. 38 anos de adiamento. Toda uma geração condenada, não por idolatria, não por imoralidade, mas por medo do bem. Quem está em Ritmá? Tem um amigo meu, mais de 30 anos, família que conhece. Há 30 anos atrás, eu era jovem. Esse amigo meu, ele era apaixonado por uma menina da escola. E naquela época lá, os dois assim, né, era uma mulher maravilhosa, fazia os teatros lá no Porto Belo, maravilhosa, sempre fazia assim, uma mulher de boa, uma família assim católica, maravilhosa, ela assim tem um caráter, tá tudo certo. E estudamos juntos, ele tinha vergonha de falar com ela tal, e pegava ônibus com ela tal. Ele passou num vestibular, eu levava ele na casa dela para conversar. Aí tinha que ser um trio, né? Eu, ele e ela conversando. Não dá para tirar 2 sozinho, porque ele ficava mudo. Quando ele passou no vestibular da União Oeste, da administração, eu falei, cara, eu vou trazer aqui. Ele falou, não, eu falei, cara, vamos embora. Eu trouxe ela até a casa dele, naquela a pé, né? Rapaz, foi a força para conversar, ia dar os parabéns, ela feliz também e tal. Deixei os dois na sala conversando. É interessante que o nome dele, esse é meu amigo, né? E o nome dessa pessoa é o mesmo nome do pai dele e da mãe dele. Rapaz,
Aconteceu o quê? Deixei nada. Amados, passou 30 anos. Ela já está com família, com criança, com filhos, né? Com outro rapaz, outro homem. E ele, solteiro, a gente janta junto em alguns lugares aqui, e ele continua a falar de quem? Dela. Ele é aquele cara que viu, estava em ritmo, viu a terra prometida, aleluia, terra que emana leite e mel, mas ele não se sentiu digno de tomar posse da terra. Está entendendo? Onde isso acontece na sua vida? É talvez a parada mais subestimada das 42. As pessoas se preocupam em vencer o mal e perdem a vida recusando o bem. Você reconhece ritmar quando, por exemplo, você foi chamado por um relacionamento maduro e fugiu para algo medíocre porque eu me sentia digno, pastor. Alguém quis um relacionamento comigo, mas eu não me sentia digno. Ou você foi chamado por um ministério, vamos participar aqui tá. Pastor, eu não estou preparado, pastor. Você foi chamado para empreender, estar junto, abrir sociedade, trabalhar, estudar, escrever, casar, ser pai. E você diz, os gigantes são grandes demais para mim. Então, ritmar é o pecado de quem viu a terra prometida e preferiu o deserto familiar. Não é covardia bruta, é uma covardia espiritualizada. O povo até falou uma linguagem religiosa. Por que o Eterno nos traz essa terra para cairmos à espada? Disfarçar o medo de incompetência. Será que você está em ritmar? Uma terra para você que emana leite e mel, você se sente indigno de tomar posse por medo? Como se sai então de ritmar? Aqui está o ensino mais duro da ministração, que a geração de ritmar não saiu de lá. Ela morreu no deserto. Quem disse não ao Senhor naquela noite, o Senhor não deixou entrar na terra prometida. O Senhor deixou no deserto até morrer fisicamente. A saída foi geracional. Uma nova geração entrou, liderados por Josué e Caleb, os dois que tinham dito sim. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que morrer então? Calma, meu irmão, você tem que... Calma. Uma geração que ficou em ritmar. Agora, se você quer sair de ritmar, quer se tornar agora digno de receber as promessas do Senhor, de entrar, tomar posse, derrubar os gigantes, se você já está em ritmar há anos, há uma porção sua que precisa morrer no deserto. Há uma parte de você que precisa morrer no deserto. Aquela parte de você que se disse, não posso, tem gigante, eu não consigo. Essa parte sua tem que morrer no deserto. Não tem volta para aquela oportunidade especificada daquela forma. Mas há uma misericórdia, que o Senhor levanta uma nova geração dentro de você, aleluia. O Senhor levanta uma nova geração dentro de você. Há um Josué, um Yehoshua, Josué interior que ainda não falou. Então, o retorno em ritmar não é refazer o passado, é deixar a versão covarde de você morrer e começar a alimentar a versão sua de Caleb. Deixa morrer aquela tua versão que disse não. Fala, eu preciso alimentar o meu Caleb, entendeu? Vamos lá, vou tomar posse da terra prometida. Então, quando aconteceu que o povo rejeitou a entrar na terra, diz que Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Você precisa rasgar algo também. E a transição, eu quero sair de ritmar. Para quem rasga e segue, vem outro tipo de dor. Começar a perder os seus mestres, pessoas que você ama. Você sai de ritmar, saiu de Ramsés, saiu de Mara, saiu de Refidim, saiu de Kibrot Hatavá, saiu de ritmar, vai para um outro lugar chamado Moserot. Quem achou onde está o versículo Moserot aí? (31)
Então, Moserot. Que lugar que é esse chamado Moserot? Moserot quer dizer correções, disciplinas. Moserot é um lugar do luto. Moserot é um lugar de luto pelos seus guias espirituais. Moserot é um lugar que morre alguém importante da sua família. Ou seja, eu estou perdendo as referências que me sustentavam. O que aconteceu em Moserot? Existem duas versões ali, tanto em Deuteronômio 10:6, diz que Arão, o irmão de Moisés, ele morreu em Moserot. E lá em Números 33:38 diz que morreu no Monte Hor. Mas como assim, pastor? Ele morreu em 2 lugares? Não, não é assim. A morte de Arão causou tal devastação que Israel literalmente voltou várias paradas de luto, indo até Moserá. Então aqui em Números registra a topografia e Deuteronômio registra o trauma, o líder, o sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés, durante aqueles 40 anos ali com aquele povo, mediador entre Israel e o Senhor, aquele que carregava o peitoral com os 12 nomes das tribos junto do coração, ele morreu. E chorou toda a casa de Israel 30 dias. Quando eu sei que eu estou em Moserot? Por exemplo, na parte espiritual, você teve um pastor que te sustentou no momento crítico da tua vida. Aquele pastor levantou a mão para você, te ajudou. Mas esse pastor veio a cair num pecado. Ou se afastou, ou simplesmente deixou de ser quem era. Na parte espiritual, morreu o seu líder, seu guia espiritual. Ou na parte emocional, morreu um pai, morreu uma mãe, morreu alguém que você amava, que sustentava, que te dava instrução, te ajudava nas suas decisões. Morreu essa pessoa na tua família. Ou aquele professor que abriu sua cabeça, aquele professor que te puxa, que professor? Aquele professor morreu. Ou aquele amigo do teu discipulado, ele mudou. Aquele cara que te trouxe para Jesus, mudou. Ou você descobriu que o referencial intelectual que te formou tinha falhas graves. Então, o Moserot é a parada onde os mediadores caem. E é necessária. Porque enquanto você tinha um mediador, ele estava entre você e o Senhor, o Eterno. A perda dói porque o Eterno está te ensinando a se aproximar diretamente dele. Aleluia. Como se sai então de Moserot, esse lugar de luto? 3 movimentos. Primeiro, lutar de verdade. Lutar no sentido de luto. 30 dias de luto não é fraqueza. O povo chorou 30 dias. É palavra de Deus. Quem pula o luto adoece anos depois. Você viu que o pastor Acá testemunha, né? Hoje, dia 3 de maio. 3 de maio. Hoje é o dia onde minha sogra, às 8h37, ela faleceria. 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, eu entrava em Moserot. Uma pessoa que tinha coluna lá na casa dela, que ela instruía. Minha mãe esteve lá, meu pai esteve lá, na hora da mesa, né, meu sogro na ponta e ela na outra ponta para ajudar. E há 3 anos atrás, ela partiu. E passamos por esse lugar chamado Moserot. Um mês depois, o pastor Acá, já, né, por assim, já quis assim, fazer algo. Enfim, daí apareceu aquela coisa do apartamento que ela contou para vocês. O milagre de Deus, que nós compramos um apartamento novo e pagamos tudo mais tal. Mas ela não foi processando luto. E foi fazendo a reforma aqui, reforma lá, tudo mais tal. Quando ela não tinha mais nada para fazer, veio o baque. Ela acordou assim, com ataque de ansiedade, de crise, de pânico, falta de ar, porque agora o seu corpo estava pedindo, você tem que chorar esse luto, você tem que viver essa dor, você tem que passar por isso, você tem que sofrer, é normal esse momento de luto. Então ela compreendeu,
né, e procurou tratamento com especialistas, uma psicóloga, né? Então, o luto tem que passar pelo processo passe. E passou o primeiro ano. E detalhe que, mesmo em Monserrate, hoje, 3 anos depois, hoje, no dia de hoje, morreu mais um parente lá da família. Nesse mesmo dia, o senhor Beno Bullet, ele é primo do meu sogro. Meu sogro nasceu dia 5 de fevereiro, ele nasceu dia 2. Morreu hoje, nesse mesmo dia. Mas no dia que a minha sogra morreu, no dia 3, momento de dor, de luto, Monserrate, recebi 2 notícias. Uma da Nina, me falou, pastor, minhas condolências, pastor, mas olha aqui, e trouxe para mim a foto da Lívia. Uma vida sai, outra vida chega. E a Rô, nesse mesmo dia, a Rô me mandou uma mensagem, pastor, meus sentimentos, olha aqui a notícia, pastor, uma foto de 2 sapatinhos pequenininhos. Ela falou, pastor, não é meu. Do Guilherme. Esse mesmo dia, eu tenho tudo print, porque isso eu fico, quando o Senhor me traz a Monserrate, quando essa época chega, dia 3 de maio, meu sogro ontem, foi parar no hospital ontem, meu sogro. Começou a dar um ataque cardíaco no meu sogro, porque essa data chega. E quando chegou essa data de novo, a gente ressignifica, porque agora com o Senhor você não anda em looping, você anda em espiral. Eu repasso por essa data, mas olha, uma vida se foi, de abençoar a memória, mas veio 2 vidas aí para trazer vida, né? Ontem foi aniversário, né? Não pude estar presente ontem por questão de saúde, né? Tá aí o Gui, estava lá o Gui ontem, não estava o Gui ontem? Estava as 2 ali, que lindos. Então eu aprendi aqui, nesses lugares de luto, a gente, para sair do luto, tem que ressignificar e transformar em vida. Amém? Então, está em luto? Pare. Chore. Chore a sua dor. Chore o seu luto. O que mais? Reconhecer a transferência. Arão morre, mas quem continuou no ministério ali foi Eleazar. O ministério não morreu. Mudou de mãos. Pergunte, a quem o Senhor está passando a função do meu Arão? Quem está passando a função na minha casa, daquela pessoa que partiu? Quem agora ficar no lugar da pessoa que partiu, entendeu? Para dar aquela força, para dar aquela mão. Ou aceitar o sacerdócio direto. A palavra fala aqui, né? Há um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não depende de linhagem humana. É o Senhor que está no céu como um sumo sacerdote. Amém? Transição. Quem sobrevive ao luto, frequente, pastor, passei o luto. Amém. Passei o luto. Saí de Monserrate. Agora eu vou para um outro lugar. Mas geralmente quem sai do luto, ele é picado, é mordido. Vem o veneno e vem a cura mais inesperada das 42 parados. E aí você vai para um lugar chamado Punon. Quem achou o lugar chamado Punon aí nesse livro aí? Punon. Está onde Punon? Punon é um lugar que esteve Israel. É onde acontece lá a serpente de bronze e a cura pelo olhar de fé. Como assim, pastor, que você estou em Punon? Eu fui mordido, estou morrendo por dentro. O que aconteceu em Punon? Vamos lá. Israel reclama de novo. Ô, Israel. Detalhe, Israel estava no meio do deserto. Deus estava protegendo Israel. No Israel, já existia ali no deserto serpentes abrasadoras, escorpiões, já tinha ali. Mas quando eles começaram a reclamar, o que Deus fez? Ó, tirou a mão. A palavra no hebraico não é que Deus enviou serpentes. Elas já estavam ali o tempo todo. Quando você reclama e murmura, Deus ele tira a mão. E vem as mordidas das serpentes abrasadoras. E aí o povo, muitos morrem. O povo reconhece o pecado e pede a Moisés que interceda. A resposta divina é a seguinte, é estranha. Moisés, faz aí uma serpente venenosa, né? De cobra e de bronze, né? E põe numa haste. Isso aqui, todo mordido que olhar para ela, viverá.
Moisés faz aquela serpente, né? Serpente de bronze, com um jogo sonoro entre Nahash e Nehushtan. Quem olhava para aquela serpente vivia. E lá a pergunta é a seguinte: a serpente mata ou dá vida? A resposta é a seguinte: quando Israel olhava para cima e sujeitava seu coração ao Pai do céu, era curado. Como assim, pastor? Como é que eu sei que eu estou em Punom? Que mordida, que serpente que me mordeu, pastor? Será que eu estou envenenado? Por exemplo, será que você está em Punom? Vamos identificar. Há feridas. Lembra que a pregação é sobre os 42 lugares da alma. Eu estou já no penúltimo. São 40, eu vou falar só 8 aqui. Como é que eu sei que eu estou em Punom? Com serpentes, venenos dentro de mim. Vamos lá. Há feridas que não saram com terapia. Há feridas que não saram com oração de outros. Há feridas que não saem com mudança de hábito, com mais leitura. Você foi mordido por uma traição, por um trauma de infância, por um pecado próprio que não consegue desfazer, por uma dor que não tem nome. O veneno está em você, circulando. Está aí o veneno, você foi mordido, está circulando. Você reconhece intelectualmente a doença, mas não consegue se curar. Você sabe, eu estou com um veneno, sabe? Dói, me faz mal, está me matando. Mas não consegue se curar. Punom é a parada de quem precisa olhar para onde? Para cima. Não para esquecer a ferida, mas para olhar para o símbolo levantado da própria ferida e ser curado pelo olhar. De novo, Punom é a parada de quem precisa olhar para cima. Não para esquecer a ferida, você tem que olhar para aquilo que te feriu. Olhar para aquilo que te feriu, ressignificar, olhar para o símbolo levantado da própria ferida e ser curado pelo olhar. Amém? Como assim? O que Jesus fala em João 13,14? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Olha o que Jesus falou sobre isso. Olha a coincidência. Jesus, ele interpreta a serpente de bronze como um tipo de si mesmo. A serpente de bronze não era veneno, era a imagem do veneno levantada. Quem tinha sido mordido olhava para a representação daquilo que o feria e era curado. Yeshua, Jesus, no madeiro, levantou-se como semelhança de carne de pecado, a imagem daquilo que feriu a humanidade, levantado para a cura. E como se sai de Punom? Pastor, eu quero sair de Punom. Não consigo sair, fui envenenado, fui mordido, terapia não resolve. Como se sai? Você tem que olhar para aquilo que te feriu. E olhar para cima, sabendo o que se está olhando. Não fuga, não negação. Olhar para o madeiro, para a Torá, a árvore de vida, para o Jesus levantado, enquanto o veneno ainda corre, porque eles estavam ainda envenenados. Você tem que olhar para aquilo que te envenenou, aquilo que te mordeu. Olhe. Porque enquanto você olha para o madeiro, enquanto você olha para Jesus, aquilo que está envenenado vai começar a trazer cura para você. Cura para você. Que a cura de Punom não acontece depois que você melhora. Acontece enquanto você ainda está mordido. Este é o segredo. E a transição, quem é curado em Punom não chega imediatamente à terra prometida. Há ainda uma última estação e a mais difícil de todas. Não pelo que tem, mas pelo que ela exige. E a última, para a gente finalizar, é a parada 42 da sua alma. Amém? Você está entendendo? Será que você está em algum desses lugares aqui? A última parada da alma é um lugar chamado Arvot Moab, que é planícies de Moab. Quem achou aí? Planícies de Moab. Está onde ali? 48? Ou Campinas de Moab, vocês, né? Este lugar, Campinas de Moab, é o lugar, é o último lugar antes de você entrar na terra prometida da sua vida. Planície de Moab é você está pronto para entrar, esperando uma palavra.
Esse lugar é onde você fala assim, eu estou pronto, mas eu ainda não atravessei. Então essa é a 42ª parada, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, de frente para Jericó. Aqui Moisés pronuncia todo o livro de Deuteronômio, ele fala todo o livro de Deuteronômio ali para eles, o seu testamento. E aqui a nova geração, a que sobreviveu aos 38 anos de deserto, recebe as instruções finais para entrar na terra prometida. Aqui Moisés sobe ao Monte Nebo e morre. O Eterno sepulta Moisés. Israel não atravessa. Israel espera Yehoshua, espera Josué receber agora a ordem para atravessar. E onde que acontece isso na sua vida? Para encerrar. Como é que eu sei que eu estou agora nas planícies de Moabe? É a parada mais sutil. Você não está em pecado, não está em crise, não está em ataque, não está em luto agudo, você está pronto. Pronto e preparado. Você sabe que algo grande está prestes a começar na sua vida. Uma nova fase, um casamento, um novo negócio, um livro, um filho, uma mudança, mas uma inquietude dentro de você. Tudo te diz, agora, chega o momento, agora. Mas você ainda não atravessou. A planície de Moabe é a parte da sua maturidade que aprendeu a esperar. Quem força a travessia em Campinas de Moabe, antes da palavra, geralmente entra, mas não conquista. Quem espera, atravessa e conquista. Como se sai dali? Olha que interessante. A Torá, são 5 livros ali, né? Do início ali. As instruções de Deus, pessoal, ele não narra a travessia até a terra prometida. Não narra. Ele prepara. Onde é que conta a história da terra prometida, da entrada? Que livro? Qual é o livro depois de Deuteronômio? Josué. O que diz Josué capítulo 1, versículo 2? Quem pode ler? Josué 1, versículo 2. Josué 1, 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou lhe dar aos filhos de Israel. Olha só. Que interessante. Pega o mistério. O nome de Josué no original é Yehoshua, que é o mesmo nome ali de Yeshua, que é salvação, o Eterno salva. Só que o nome de Josué não era Josué, era como? Quem lembra? Oséias. Então o que acontece? A Torá, ela te dá a instrução até para chegar nas planícies de Moabe. Agora, quem faz te entrar na terra prometida é Jesus, Yeshua. Ele que vai fazer você entrar no Jordão. Ele vai fazer você entrar, ir além. É a palavra dele. Então, Deuteronômio fecha com Moisés morto, Israel parado. E a travessia é narrada no livro seguinte, no livro Sefer Yehoshua, o livro de Josué. E os nomes de Yehoshua, Josué e Yeshua são variantes ali do mesma fonte, que fica assim, o Eterno, Deus salva. E a Torá, as instruções, leva a alma fielmente até as planícies de Moabe. Mas quem faz atravessar o Jordão é quem? Yeshua. Onde que ele foi batizado? No Jordão. Amém. Então, como se sai então das planícies de Moabe? Rendendo a ilusão de que sua disciplina é o que te vai fazer atravessar. Reconhecendo que mesmo Moisés, o maior dos profetas, não atravessou. Aceitando que a travessia é uma dádiva, é um dom, não conquista. E esperando em vigília a palavra, a direção de Yeshua. Yeshua é o que vai te dar a direção. Ó, vem, entra na tua terra prometida, agora. Yeshua, Jesus, Josué, vai fazer você entrar na tua terra prometida. Amém? Para finalizar, então, acabou esse lugar.
Resumindo, você ouviu aqui 8 paradas da sua alma. Eu vou nomeá-las de uma vez, mais devagar. Ramsés, o Egito, que você sabe que é Egito, ainda não saiu. Mará, que é a água amarga depois da libertação. Refidim, é exaustão onde Amaleque ataca. Kibrot Tavá, que é o desejo descontrolado que volta após o auge. Ritmá, o medo de entrar no bem que você viu. Moserot, o luto pelo guia ou pela pessoa que você amou ou seguiu. Punon, a ferida que só sara olhando para cima. E Arvot Moab, a maturidade que espera a palavra para atravessar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por cada um desses mapas. Interessante. Podem preparar para chamar lá as crianças, por gentileza? Interessante que ninguém escapa. Ninguém escapa. Pode ser que você passe em algum lugar desses 42 lugares. Ninguém escapa. Esse mapa de números 33, algum lugar, alguma vez você vai passar por algum desses lugares. O importante não é como você chegou, é como você sai deste lugar. Então, interessante, quando Deus fala com Moisés pergunta, qual é o nome do Senhor? Ele fala, serei o que serei, ou eu sou o que sou, eu serei o que serei, original, e a palavra no original é Erie. Quando eu digo Erie, Asher Erie, serei o que serei, quando eu pego Erie e Erie, junto as palavras, na gematria, que é o número do povo de Israel, como está lá em Apocalipse, que número que dá quando eu junto Erie mais Erie? Que número que dá, você acha? Que número que dá? 42. Serei o que você quer dizer isso? Em cada lugar que você passar, Deus está lá também com você. Não preciso abrir para encerrar. Mas outro interessante também, em Mateus, capítulo 1, versículo 17, conta ali a genealogia de Jesus. Fala de Abraão até tanto, foi tanto. Abraão, tal, e Davi, tal. Aí ele fala, foi 14 gerações. Depois de 14 gerações. E depois 14 gerações. Quanto dá 14 mais 14 mais 14? 42. Quando o povo de Israel fala muito em números e códigos, é o que Yeshua fala. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos tempos. Eu não sei em que lugar que você está na sua alma agora, meu amado. Não sei se está em Refidim, se está em Kibrot Hatavá, se está em Mará. Não sei, mas sabe que o Senhor está contigo. O Senhor é aquele que vai sair, as saídas de Israel. O Senhor vai te tirar daí. Como eu disse, nesse dia hoje, 3 de maio, é o dia que há 3 anos minha sogra partiu, adormeceu no Senhor. Era o tempo que eu estava em Mará, que eu estava em Moserot. Mas graças ao Senhor, há 2 semanas atrás, eu estava em Vale de Elim. Quem lembra que eu falei sobre o Vale de Elim? Tinha quantas fontes lá? E quantas palmeiras? Pastor Acá ama o Vale de Elim. Levei ela, né? Estivemos lá, nesse período de férias nossos, né? Onde lá tinha 12 fontes, 70 palmeiras. Às vezes, meus amados, na tua vida, Deus ele quer te levar no Vale de Elim, amém? Só que o Vale de Elim é passagem, não é parada. Tem momentos da sua vida que você sai da mara, você sai da amargura e Deus te leva para momentos de descanso, de refrigério, de Vale de Elim, de 12 fontes para te saciar, 70 palmeiras para você ter sombra, mas não é parada, é passagem. Então, nesse mapa que eu lhe passei agora, você está em algum desses lugares aqui, desse mapa da sua alma. E o Senhor fala, tem um jeito de você sair desse lugar.
porque o teu destino ainda é a sua terra prometida. Amém? Neste mundo, nessa era, nessa vida, em nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Detalhe, eu te dei um mapa, só te falei de 8 lugares hoje, mas lembre-se, meus amados, lembre-se, com Deus você não anda em círculos, você anda em espiral. Você vai passar por momentos de novo, difíceis, momentos de moceroto, momentos de luto, momentos de mara, de amargura, mas você vai ressignificar esses lugares, você vai reaprender e vai integrar com a sua vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai, eu não sei que lugar que o teu povo está. O Senhor deu aqui um mapa, Senhor, de onde nós possamos estar na nossa alma. Às vezes estamos envenenados, Pai, em Punon. Às vezes, meu Deus, estamos ainda, Pai Santo, em Ramsés, escravos de um relacionamento assassino, um relacionamento que viola nossas emoções, escravizados em casa, no trabalho. Às vezes estamos, meu Deus, em Refidim, afrouxando as mãos. Às vezes, meu Deus, estamos, Senhor, ainda em Punon, em Moserot, ou estamos apenas esperando, Pai, a palavra de Yeshua nas campinas de Moabe. Senhor, que a tua palavra venha, Pai, ensinar cada filho e filha aqui, Pai, a ver em que regiões, que lugar a sua alma se encontra, e que eles possam, Pai Santo, por meio da Torá, da palavra do Senhor, do teu Espírito, Pai, sair desse lugar, porque está escrito, e essas são as suas saídas, as suas jornadas. E o Senhor mandou que Moisés escrevesse esses 42 lugares, porque são 42 lugares que nós passamos a nossa vida, para a nossa alma. Ajude-nos, Senhor, então, em nome de Yeshua Mashiach, Pai, a sair do lugar que estamos hoje, para que possamos estar parados nas campinas de Moabe e ouvirem a promessa de Yeshua para ir à terra prometida. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém, amém. Sente nessa palavra. Amém.